Boa noite, meu nome é Tiago Avelino, estou em Águas de Aruanda e a temática de hoje vai ser sobre Iemanjá, na visão e no ponto de vista de Águas de Aruanda, porque às vezes as pessoas elas têm uma identidade com o orixá de uma outra forma, só que aqui em Águas de Aruanda nós trabalhamos com a questão da desumanização dos orixás, ou seja, são aquelas lendas que trazem que Iemanjá brigou com Oxalá e por isso aconteceu isso ou aquilo outro. O Oxóssi brigou com o Oxum, que aí já foi lá para Ogum e cortou a cabeça de não sei quem. Isso daí, para mim, não é orixá. Orixá, para mim, é uma divindade, são forças da natureza manifestadas em arquétipos dos médiuns que conseguem captar tais energias e tais forças. Então, para mim, essas lendas que colocam um orixá brigando com o outro, disputando a cabeça, né? Porque às vezes as pessoas chegam aqui em Águas de Aruanda e dizem assim, olha, acredito que tem orixás guerreando para ser o dono da minha cabeça. Uma pessoa disse que eu sou de Iemanjá, mas o outro disse que Yansan também está disputando a minha cabeça. Eu, particularmente, na qualidade de sacerdote aqui de Águas de Aruanda, não acredito nessa fala. Porque para mim, orixá, desde quando a pessoa nasce, ali a pessoa é confiada a 3 forças da natureza para auxiliar o cumprimento do propósito enquanto Tiago, enquanto Maria, enquanto José, enquanto Pedro, todas as pessoas, no ato em que você nasce. E Iemanjá, ela está justamente naquele ato em que geralmente os médicos falam a criança está coroando quando é parto normal. Então, justamente naquela parte, quando a criança rompe a bolsa, né, rompeu a bolsa, e ali a criança começa a coroar, e Iemanjá ela está recepcionando aquele ser humano que vai ficar aqui no planeta Terra para cumprir por quantos dias, meses ou anos o seu propósito, enquanto Maria, João, Tiago, Pedro, quem for. Então, para mim, orixá é uma manifestação da natureza plasmada por meio de arquétipos. Então, na realidade, os médiuns, eles incorporam essas manifestações da natureza. Lá no Pará, na região norte, falam de algumas falanges de famílias, de inquices. Na região sul, né, principalmente no Rio Grande do Sul, é muito forte o culto a orixá. E aí, cada região vai tendo uma habilidade para lidar com essa energia que se chama orixá. Certa feita, perguntaram para o Herê, que é a manifestação porta-voz do meu orixá, Exu, e quem eram os orixás e quem era Deus. E então ele falou, Deus é a união de todos os orixás. Porque, ou seja, se eu entendo como Deus, como todas as manifestações da natureza, juntando todos os orixás, forma-se o que nós chamamos de Deus, que é a plenitude do ser. Por quê? Cada orixá está guardando um campo energético. Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre Iemanjá. Então, Iemanjá, quando eu vou na praia, ali eu estou adentrando em todo o poder energético de Iemanjá. Quando a gente começa a se aproximar da força e do entendimento do que se trata orixá, eu não consigo ir à praia e tomar um banho como eu tomava antes, porque ali eu peço licença, porque ali eu estou entrando em um habitat que tem dono, que tem todo um campo energético ali protegendo. Na beira do mar tem Ogum de Ronda, Ogum Beira-Mar, que são os guardiões da falange de Iemanjá, na linha de Ogum, que estão ali a proteger a toda a faixa litorânea. E quando eu entro nas águas salgadas, ali eu estou entrando na própria força de Iemanjá, ali eu estou banhado em Iemanjá. Então eu preciso pedir licença sim, porque ali não é a minha casa, ali é a casa do poder de Iemanjá. E aí a gente vai debater sobre várias questões hoje nessa qualidade de Iemanjá. Acredito que Iemanjá seja um dos orixás mais famosos do Brasil. Quem nunca já pulou 7 ondas no Réveillon? Mesmo sem ser umbandista, mesmo sem ser candomblessista, às vezes a pessoa é católico, evangélico, ateu, mas no Réveillon está lá pulando as 7 ondas, para Iemanjá. Ou seja, pedindo prosperidade, pedindo caminhos abertos, pedindo limpeza. Quem nunca já passou mal ou estava um pouco angustiado e foi na praia, tomou um banho de mar para descarregar aquela energia ruim? Foi descarregar nos braços de Iemanjá. Então isso daí
é uma palavra que vem dos africanos, Iemanjá. Obviamente que os indígenas nativos aqui no Brasil denominavam de uma outra forma. E outras civilizações na Grécia, os Vinques, os Vedas, iam distinguindo também com outras nomenclaturas. Mas nós, aqui do Brasil, ficamos com a cultura afro e nós chamamos de Iemanjá, esse campo das águas salgadas. Aqui eu trouxe essa representatividade, que eu acho que é uma das mais famosas, de cabelos longos, com aquela estrela do mar no alto da cabeça, com algumas pérolas caindo das suas mãos. Cabelos longos, porque Iemanjá ela tem um arquétipo das suas filhas, ou seja, quem carrega Iemanjá como orixá de frente, geralmente são mulheres vaidosas, principalmente com os cabelos. Alguns dizem que filhas de Iemanjá não podem cortar o cabelo sem a permissão de Iemanjá. Isso daí precisa também ser relativizado no meu ponto de vista, porque senão tudo você vai sempre ir atrás de oráculos, de búzios, você vai ficar refém de oráculos para você até mesmo cortar o seu cabelo. Isso é uma questão básica. Não precisa buscar um oráculo para saber se você vai cortar ou não o cabelo. Existem pessoas também que no Réveillon, ou no dia 2 de fevereiro, ou 8 de dezembro, que a gente vai verificar aqui, que alguns comemoram dia 8 de dezembro, outros comemoram dia 2 de fevereiro, entregam nas praias, nas encostas, espelhos, pentes, garrafas de alfazema, como uma oferenda, peixes, como uma oferenda a Iemanjá. Só que na realidade a faixa litorânea, principalmente do Brasil, está ficando muito poluída. Porque a gente há de convir que Iemanjá é um campo energético, é uma força energética. E Iemanjá ela não pode desmaterializar o pente. E acabamos de falar de sustentabilidade. Então, peço que a gente possa refletir diante da sustentabilidade para a gente rever essas oferendas que são feitas a Iemanjá como espelho. Ou seja, se eu oferendo um espelho, o mar pode deixar ali na areia e alguma outra pessoa, até mesmo eu, passar e cortar meu pé diante do espelho. Porque Iemanjá ela não tem a capacidade de desmaterializar aquele espelho. Porque o espelho é uma matéria, são átomos condensados e Iemanjá ela não vai pegar esse campo do espelho. Então que a gente reveja as questões principalmente das oferendas para colocar algo mais biodegradável, flores. Se a gente utilizar alfazema, despeja a alfazema e leva para casa o frasco e coloca no lixo comum nosso. E não deixa ali o frasco de vidro na praia, porque isso daí, o campo energético da praia não vai conseguir absorver e desmaterializar com tanta facilidade. Então as oferendas a Iemanjá precisam também ser vistas, pentes e sucessivamente. Então essa imagem daqui mostra a grande manifestação da vaidade, da manifestação da mãe, porque Iemanjá ela carrega um escudo energético de ser uma das grandes mães do nosso planeta. A energia da grande mãe, princípio gerador, onde tudo nasce, onde de tudo há, que é Iemanjá. Então, muitas mulheres às vezes querem engravidar, querem manter a gravidez, principalmente quando a gravidez é de risco, querem uma tranquilidade na mente e passam a buscar a força de Iemanjá, ou querem um casamento, em que pese quem tem a fama de casamenteira seja Oxum e não Iemanjá. Mas muitas pessoas às vezes vão no mar oferendar, Porque inclusive é muito importante também a gente avaliar a nomenclatura, não é jogar flores. Eu oferendo flores, porque se você joga qualquer coisa, ali você está oferendando, você está entregando flores. Então a gente precisa também analisar o que é que a gente está fazendo com a nossa linguagem. E aqui eu coloquei para provocar o nosso discurso de hoje. Iemanjá é um orixá feminino de origem africana cultuada no Brasil. O seu nome vem de origem nos termos do idioma iorubá, Ieye Omo Ejá, que significam mãe dos filhos peixes. É muito comum algumas pessoas, inclusive, terem manifestações de, principalmente quem é médium, de visualização, quem tem a clarividência, visualizam seres aquáticos. Não sei se vocês assistiram, se é da época de vocês, o Sítio do Pica-Pau Amarelo,
que em alguns episódios tinham seres aquáticos. Então, ali, de forma subliminar, Monteiro Lobato colocou a falange de Iemanjá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, algumas pessoas captam a frequência de Iemanjá como seres aquáticos. Às vezes a pessoa, eu estou enxergando um ser que é meio homem, meio peixe. Ou eu estou enxergando umas mulheres com um adereço floral na cabeça, são as ondinas. São as manifestações que Iemanjá traz também, essa frequência de Iemanjá. Ou, como muitos de vocês já ouviram, que muitos marinheiros eram encantados pelas sereias, pelo canto das sereias. Muitos marinheiros, piratas, eles se atiravam no mar em busca dessas sereias, hipnotizados pelo esse canto de Iemanjá. Então, quem eram efetivamente essas sereias? Ou seja, acredito eu que esses marinheiros, esses piratas, eram médiums que captavam a frequência do mar por meio da manifestação dessas sereias e por estarem em estado de transe, se atiravam no mar e aí, consequentemente, infelizmente, se afogavam. Mas são manifestações também de Iemanjá. Então, cada um vai captar de acordo com o seu signo linguístico. Por isso que aqui no Águas de Aruanda a gente busca sempre desmistificar a humanização do orixá. Ou seja, nem sempre Iemanjá vai ser da forma que eu coloquei aqui inicialmente. Algumas pessoas podem visualizar uma negra com um filá, que são aqueles... É como se fosse uma cortina aqui sob os olhos. Algumas pessoas podem visualizar, porque é de origem africana. Logo, coloca como uma manifestação de uma pessoa negra. Tem outras pessoas que visualizam Iemanjá dessa forma, branca, com cabelos lisos, longos. Então eu prefiro deixar livre a captação energética de Iemanjá, porque senão eu vou estar condicionando a você só dizer que é Iemanjá se for dessa forma, se for negra, com um filá nos olhos e assim por diante. Acredito que de acordo com o contexto em que você estiver envolvido, ou por meio de uma projeção astral, ou por meio de um sonho, ou por alguma experiência tida na própria praia, é que você sabe se é Iemanjá ou de qual outra energia pode ser. Acredito que fica muito melhor dessa forma do que eu condicionar, eu já sugestionar quem seja Iemanjá para você. Porque um católico, por exemplo, pode ter a presença de Nossa Senhora, porque o católico, ele não conhece o orixá. Então ele vai dizer, olha, eu tenho uma amiga que nas rodas de rezas, ela incorpora Nossa Senhora, mas às vezes está incorporando a frequência de Iemanjá. Quem sabe? Ou pode estar na frequência de Nossa Senhora, pode sim também. Mas eu conheço alguns casos que na realidade a pessoa estava incorporando Iemanjá nas rodas de rezas católicas. Porque a raiz energética do espírito dela, nessa frequência do planeta Terra atual, nesse encarne, a raiz dela era afro. Era de raízes afro. Era de frequência de orixá. Então já se rebelava ali nas rodas de orações e Iemanjá. Mas para as pessoas que estavam ali do conhecimento, era a manifestação de Nossa Senhora. Então isso daí, às vezes pode acontecer também. E Iemanjá é a rainha das águas salgadas, regente absoluta dos lares, protetora da família. Então, como eu falei, Oxum, ela ficou com a competência do amor, do enlace. Por isso que eu falei para vocês, quem quer um amor, quem está solteiro ou solteira aqui hoje, busca Oxum. Ela que é a detentora deste poder de fazer o enlace. Mas Iemanjá, ela fica com o pós-casamento. Até o casamento fica Oxum comandando. Depois é entregue para Iemanjá. Então Iemanjá é quem ela vai dinamizar o lar, a família, todo aquele afago. Agora tem que se prestar muita atenção. Geralmente mulheres que são filhas de Iemanjá, elas têm o hábito de tratar o marido como se fosse filho. Isso daí é muito importante, que as filhas de Iemanjá prestem atenção. Porque às vezes, inconscientemente, o marido começa a chamar
a esposa, né, que é filha de Iemanjá, de mainha, ou ela chama o marido de filho. Filho, faça isso, filho. Isso daí inconscientemente. Isso daí precisa ser tomado muito cuidado, porque ele não é o filho, ele é o marido dela, ele é o homem dela, não é o filho. Nem ela é a mainha dele, porque ele tem a mãe dele, ela é a esposa dele, ela é a mulher dele. Porque senão já começa toda uma confusão de você se relacionar com seu filho, começa uma relação inconsciente de incesto. Você está se relacionando com sua mãe, com seu filho, com seu pai, com quem? Isso daí na constelação familiar fala bastante, antes mesmo de adentrar nas questões das leis do amor, que é muito importante que as pessoas, elas coloquem os devidos nomes nas relações familiares. Se eu estou numa relação a dois com o meu companheiro, ele não é meu pai, ele não é meu filho. Então eu não vou chamar ele de painho, nem de filho, porque eu não me relaciono nem com meu pai, amorosamente, intimamente, nem com meu filho. Então, na frequência de Iemanjá, isso daí também deve ser muito prestado atenção. Porque filhos de Iemanjá, principalmente as mulheres que são filhas de Iemanjá, tendem a tratar os seus companheiros como filhos. E aí os relacionamentos vão ficando frios, porque o marido fica completamente dependente daquela mulher, que só faz o que ela diz, tudo depende dela. Ela começa a se sentir sufocada, porque o marido não dá um passo sem questionar ela, sem que ela dê alguma diretriz. E aí a relação vai ficando fria, porque ali foi estabelecida uma relação de mãe com filho, e não de mulher e homem, ou mulher e mulher, homem e homem, enfim, de acordo com a diretriz ali do casal. É chamada também de deusa das pérolas. É aquela que apara a cabeça dos bebês no momento do nascimento. Então, como eu falei, quando a criança está coroando ali, a bolsa estourou, está coroando. Ali é Iemanjá que chega para recepcionar todos os seres que estão aqui no encarne. E naquele momento também, Iemanjá e Oxalá, eles verificam quais as frequências energéticas, de acordo com o orixá, que vai servir para aquela criatura, aquele ser humano que está chegando. Então, se vai ser filho de Yansan, de Xangô, de Omolu, ali todos os três orixás, tanto de cabeça, o juntó e o ancestral, são direcionados naquele exato momento. Enquanto está na barriga, então, está sob o comando de Oxum, está mergulhado nas águas de Oxum. Primeiramente foi passado pela frequência de Exu, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ali a frequência de Exu, o orixá Exu regeu, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Foi feita a multiplicação das células, foi colocado no habitat de Oxum, que é o útero, e posteriormente foi entregue a Iemanjá, assim que estava coroando. Quem nasceu cesáreo, a mesma coisa. No momento em que o médico retira aquele bebê da barriga da mãe, ele recebe a frequência de Iemanjá e é colocado os três orixás que vão auxiliar no percurso enquanto encarnado aqui no planeta. No Brasil, Iemanjá recebe diferentes nomes. Isso daqui é bem interessante. Dandalunda, acredito que vocês podem até se lembrar de uma música eu acho que é interpretada por Margareth Menezes. Dandaluga, né? Tem uma música dessa forma. Ali, na realidade, ela está invocando a frequência de Iemanjá. Muitas vezes as pessoas em shows, em várias situações artísticas, estão invocando frequências energéticas sem saber do que estão sendo, né? Sem saber o artista sabe, porque Margareth Menezes com certeza sabe o que ela estava chamando ali. Mas as pessoas num carnaval não sabem, na maioria, que estava invocando a frequência de Iemanjá ali no meio do Carnaval de Salvador, no trio elétrico. Assim como Oxóssi, assim como Yansan, as músicas geralmente de Daniela Mercury, de Margareth Menezes, tem muito linguajar afro, muito linguajar de frequências de orixás. Daniela Mercury, ela tem Oxaguian, ela tem Yansan na frequência energética dela, então ela faz várias homenagens. Se você observar algumas músicas dela, a Oxalá, né, que é Oxaguian, a Yansan, Margareth Menezes, a Odé, que é Oxóssi, a própria Yansan. Então os artistas, eles tendem a colocar as homenagens deles aos orixás que pertencem à coroa deles nas músicas. Isso daí precisa também ser prestado muita atenção, porque às vezes a gente está invocando uma força sem saber o que está sendo invocado. Então, Dandalunda, Inaê,
Isis, Janaína, Marabô. Marabô também é dito como Iemanjá. Algumas pessoas podem me questionar, mas Marabô é um Exu que é escravo de Iemanjá. Eu particularmente não compactuo com essa educação de dizer que um Exu é escravo de uma frequência de orixá. Não existe escravo. Escravo fica uma coisa muito forte, muito feia, acredito. Na realidade, são guardiões da força do orixá e não escravos, porque ninguém é escravo de ninguém. Estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade, tudo tem uma harmonia, uma coesão. Se eu digo que um Exu é escravo daquele orixá, eu estou destoando completamente a frequência de espiritualidade. Não existe escravo. São guardiões da frequência. E Marabô também é um dos nomes que em algumas culturas, por quê? Quando os africanos foram trazidos aqui para o Brasil, principalmente os reis africanos, vieram da nação Angola, Queto, Tambor-de-Mina e tantas outras civilizações africanas foram trazidas aqui para o Brasil. Então, cada um tinha a sua denominação e um jeito particular de cultuar aquelas frequências de orixá. Então, Marabô, Mucunã, Princesa do Mar, Rainha do Mar, Sereia do Mar, Majestade dos Mares, Senhora dos Oceanos, Sereia Sagrada, dentre outros nomes. Isso daqui foram alguns nomes que eu quis trazer aqui para vocês. Então, Iemanjá também é conhecida como esses nomes. Responsável pelo equilíbrio emocional, psicológico e espiritual do ser humano. Essa parte é muito importante. Iemanjá, ela é detentora do equilíbrio de todas as cabeças de todos os seres humanos, independente se a pessoa tem Iemanjá na frequência da coroa espiritual ou não. Mas Iemanjá é quem dá todo o equilíbrio. Existem pessoas, inclusive, que chegam nas casas espirituais com suspeita de labirintite. Às vezes, eu estou com uma tontura, já tem muito tempo. Muitas vezes é a mediunidade, que às vezes uma oferenda a Iemanjá para dar misericórdia, uma lei para aquela pessoa, pode reverter aquela situação de desequilíbrio que a pessoa possa estar passando. Porque Iemanjá, ela é a senhora do equilíbrio, principalmente das cabeças. Ela é a senhora das cabeças de todos os seres humanos. Então, quem dá o equilíbrio para a cabeça de todos os seres humanos é Iemanjá. Da mesma forma que Yansan, ela é quem domina os nossos sonhos. Quando a gente entrega o nosso corpo e o nosso espírito, pode sair em projeção, pode sair em experiências, ali durante o sono, Yansan é que está regendo ali o nosso sonho. Já Iemanjá, ela fica com essa parte do equilíbrio emocional, psicológico e espiritual de todos nós seres humanos. Promovendo o homem da harmonia necessária para ter uma boa existência e convivência no Aie. Eu vou explicar o que significa Aie e Orum. Orum é o céu, é o plano espiritual. Aie é aqui o plano terrestre. Então, Orum, Aie. Isso daqui é em africano, tá? Em Yorubá. Então, Orum é o plano espiritual. Os espíritos, eles ficam no Orum. Os inquices e todas as manifestações de orixás, eles ficam no Orum. O Aie é aqui no plano material, aqui, como nós estamos. Então, essas entidades, elas saem do Orum e vêm para o Aie para se manifestar e se comunicar com as pessoas. E falando em comunicação, algumas pessoas, quando já viram o post aqui da palestra, já começaram a mandar algumas perguntas, em particular para mim. Inclusive, diante dessa questão da comunicação, por quê? Em algumas casas, o orixá fala. Outras casas, o orixá não fala. Então, finalmente, o orixá fala ou não fala? Na cultura a qual eu sigo, que é a cultura de Queto, orixá não fala. Para isso tem o Herê, que é o porta-voz do orixá. Então, o Herê é quem faz, às vezes, de diligenciar toda e qualquer mensagem para o orixá. O Herê do orixá. Não estou falando de Mariazinha, de Joãozinho, de Pedrinho. Estou falando do Herê, que traz uma nomenclatura em africano, na frequência do orixá, e ele é o porta-voz daquele orixá. Então, na cultura de Queto, a qual a Água Jaruanda segue como base, orixá não fala.
Eu já visitei alguns lugares que o orixá falava, mas ali dentro da percepção e cultura daquela pessoa. Então nós temos que respeitar cada cultura e cada egrégora que manifesta em cada casa. Então, em Águas de Aruanda, orixá não fala. Orixá é uma manifestação da natureza, plasmada ali no médium como um arquétipo para distribuir toda e qualquer energia benéfica que ali seja necessário. Deu para entender essa questão da comunicação? Isso daí eu achei muito importante essa pergunta, porque realmente em alguns lugares o orixá ele fala, em outros o orixá não fala. Então aqui na frequência da base de Ketu o orixá não fala. Eu vou ter uma consulta com Iemanjá. Não. Iemanjá ela vai, a partir do momento que ela está materializada ali no arquétipo do médium, dizem alguns estudiosos que é como se um raio de aproximadamente 1 quilômetro de frequência fosse distribuído com um médium incorporado. Imagine uma festa em que 5 Iemanjás estão incorporadas. 5 médiums com 5 Iemanjás, 5 frequências de Iemanjá estão incorporadas. Imagine o quanto de frequência energética. Se pudéssemos medir com aparelhos precisos, poderíamos chegar a um resultado bem interessante. Inclusive, eu coloco à disposição para quem tiver o interesse de fazer essa pesquisa de aparelhos de frequência para a gente medir justamente esse campo dessas frequências. E aí também vem um outro questionamento que eu recebi. Como é possível ter 5 pessoas incorporadas no mesmo orixá? Isso daí é muito interessante porque a gente desmistifica que o orixá não é único. Ou seja, ao mesmo tempo que a manifestação de Iemanjá está acontecendo aqui em 5 pessoas, pode estar acontecendo num bairro aqui vizinho, mais adiante, no Brasil inteiro, no planeta inteiro, porque é uma manifestação da frequência da natureza. Não é um espírito desencarnado que é único ali na frequência dele, que ali ele está incorporando unicamente naquela pessoa. Ele pode, ou seja, a frequência de Iemanjá pode incorporar em 5 médiuns ao mesmo tempo, em 10, em 20, em 30, em 1000 médiuns ao mesmo tempo. Cada um dentro da sua frequência e manifestação com cada médium. Então essa questão de querer individualizar a frequência do orixá, que só um médium pode incorporar, então os outros 3 estariam equivocados. Estariam num animismo, num equívoco ali dentro da mediunidade. Não se trata disso. São frequências, são manifestações daquele arquétipo que está evidenciado ali na frequência de Iemanjá, por exemplo, que é o objeto do estudo de hoje. No oceano, Iemanjá controla as marés através das fases da Lua. Isso daqui é bem interessante. Daqui a pouco eu continuo. Iemanjá, ela controla, ela tem divina conexão com a Lua. Quem segue os saberes do sagrado feminino sabe muito bem o que eu estou falando. Que as marés seguem a frequência das 4 fases da Lua e, consequentemente, as águas internas das mulheres, principalmente, como humor, estado de espírito, dinamismo. Às vezes a mulher está mais prostrada, às vezes ela está mais dinâmica. Isso dentro do ciclo de 4 luas. Isso são as águas, porque o nosso corpo ele é constituído por mais de 70% de água. Então, veja como a frequência das marés, as águas, interferem nas nossas águas de acordo com a frequência da Lua. No sagrado feminino, existe uma questão que ainda chama a Lua de vovó Lua ou mãe Lua. Ou seja, a frequência materna e feminina está na Lua. Quem segue o sagrado masculino vai para o Sol. É o avô Sol, é o pai Sol que está ali. Então, a Lua e o Sol, masculino e feminino, constituem os ciclos diários. Então, todos os dias, em 24 horas, nós registramos frequência do masculino e do feminino. O feminino entrega ao masculino mais ou menos às 5 horas da manhã aqui em Aracaju, 5, 5 e meia, que está amanhecendo. O feminino entrega ao masculino, o masculino segue durante algumas horas, 12 horas mais ou menos, e depois volta para o ciclo de mais 12 horas do feminino. Então, o masculino e o feminino está sendo equilibrado. E dentro da questão das luas e das marés, o nosso corpo também é influenciado, porque as nossas águas são mexidas. Então, durante um mês, nós passamos por 4 ciclos. Tem ciclos que a gente está, uma semana a gente está mais sensível, outra semana a gente está mais briguento, mais com vontade de executar todos os projetos e assim por diante. Porque a lua nova, crescente, cheia e minguante.
Então são as 4 fases da Lua que Iemanjá também está a comandar em conjunto com a frequência das marés. E com a força do vento que agita suas águas e faz com que elas se mostrem ora calmas, ora tenebrosas e temerárias. Ou seja, a maré, ela tem um ciclo de enchente e de vazão. Enchente e vazão. Então Iemanjá, ela traz de forma metafórica ali com o enchente e a vazão das águas salgadas, que a vida, ela é feita de momentos em que muitas vezes a gente precisa recuar, e em alguns momentos a gente precisa determinar e seguir mais adiante. Então, metaforicamente, Iemanjá, ela traz essa mensagem para a gente que nós somos feitos de vários ciclos. Horas de recuar, de introspecção e horas de executar efetivamente quais são os nossos propósitos, das nossas enchentes de emoções, das nossas enchentes objetivas e materializadas. Tá? Então, por isso que as marés, elas enchem e elas fazem a vazão várias vezes aí dentro do ciclo diário. Iemanjá, por ser um dos orixás mais cultuados nas religiões de descendência africana, rege as uniões, os aniversários, as festas de casamento e todas as comemorações familiares. Então, esteve família, Iemanjá é muito família. Por isso que eu falei que a mulher, ela tem o desejo muito de cuidar do marido. Às vezes, filha de Iemanjá, também as filhas de Nanã, aqui a gente ainda vai debater sobre Nanã, mas a filha de Nanã ainda ela é mais submissa ao marido. A filha de Nanã é aquela que o marido chega, ela vai tirar o sapato, ela vai tirar a meia. E aí, se puder, ela ainda coloca a sopa e ainda dá a sopa na boca do marido, tá? Já as de Iemanjá, ela acolhe o marido, né, enfim, mas não chega tanto a tirar o sapato. As filhas de Nanã, elas tendem a ficarem em algum estado, tá, gente? Em desequilíbrio energético, porque isso daí já é o campo do excesso, né? Retirar o sapato, retirar a meia, praticamente fazer tudo que, né, assim, se pudesse mastigava e engolia pelo marido. As filhas de Nanã. Isso aí é em desequilíbrio. As filhas de Iemanjá, elas tendem sempre a prezar pela família. São mulheres e são homens que prezam bastante com a família. Porém, dentro desse prezar pela família, há um poder também de grande manipulação. Ou seja, é aquela pessoa que a última palavra é sempre a dela. A última palavra na casa é sempre da filha de Iemanjá. Então são aquelas matriarcas, são aquelas mulheres que todo mundo vem para elas para decidir, para perguntar o que vai fazer, o que não vai fazer, porque elas criam toda uma teia, todo um campo para que todos fiquem ali, sempre dependente delas, porque elas adoram, as filhas de Iemanjá adoram serem perguntadas, serem as grandes matriarcas ali de todas as famílias. Os seios das filhas de Iemanjá geralmente são mais fartos, o quadril também tende a ser um pouco mais farto. Então existem alguns arquétipos no corpo que se manifestam e dá para identificar, dá uma dica de que ali tem um arquétipo de Iemanjá. O ancestral é muito interessante, o ancestral é o nosso terceiro orixá. O ancestral é aquele orixá que mais se repetiu nas nossas encarnações. Então, aquele espírito daquela pessoa, enquanto o planeta Terra teve muitas frequências de Iemanjá nas trajetórias. E dentro da ancestralidade, guarda todo o poder de magia, porque Iemanjá ela tem também o grande poder do enfeitiçamento. Nanã ela tem muito mais, por conta do arquétipo dela ter inclusive a coruja de Nanã, né? Mas Iemanjá ela tem os grandes aos, que são os grandes segredos da espiritualidade. Então, as filhas de Iemanjá, que tem Iemanjá na ancestral, são espíritos que já adentraram em vários rituais espirituais. Já foram freiras, padres, já articularam em vários rituais, manifestações. São espíritos geralmente antigos, quem tem Iemanjá como ancestral. Casamentos, todas as comemorações familiares. Então, foi família e Iemanjá está ali presente. A frequência de Iemanjá, independente se a pessoa é filha ou não de Iemanjá. A energia de Iemanjá está ali circulando nas comemorações familiares. E Iemanjá protege os recém-nascidos, inclusive os abicus. Isso daqui eu coloquei para provocar uma discussão bem interessante. Inclusive, eu acredito que a gente pode fazer
uma noite de discussão só, porque são 40 minutos, uma hora, né, só do que são os abicus. Os abicus são espíritos que já nascem programados diante de um curto prazo de tempo aqui no planeta Terra. Então eles são filhos que já nascem para morrer. Geralmente os espíritos que são abicus, que se materializam aqui no nosso planeta, são aquelas pessoas que, por exemplo, você tem uma casa no primeiro andar. Então é aquela pessoa que é uma criança que coloca um lençol dizendo que é o Superman e pula do primeiro andar, porque ele é o Superman. Ou sempre se aventura com grandes perigos. Então tem um brinquedo de 14 andares, tal, enfim. Ali ele é o primeiro, ele é o líder a comandar ali para que as pessoas vão ali para aquele brinquedo no toboágua de 14 andares que vá, porque ele sempre está enfrentando a morte, ele sempre está ali de frente com a morte. Ele desafia a morte, esses abicus. E como identificar se a pessoa é abicu ou não? Geralmente existem algumas características. Se a criança estava laçada na hora do nascimento, se nasceu de bunda, nasceu de lado. Existem alguns indícios, isso são indícios, tá, gente? Indícios. Que ali o espírito é um abicu. Ou que nasceu de bunda. Eu conheço uma pessoa, uma amiga, que ela nasceu de bunda. Ela nasceu de bunda. Então, ela tem a questão do espírito poder ser um abicu. Então, são crianças que estavam laçadas na hora do nascimento. Existem alguns indícios que somente no jogo de búzios é que pode confirmar. Ou seja, nasci laçado, sou abicu? Não. Não é uma matemática 2 mais 2, 4. Deve-se ir ao jogo de búzios, consultar Ifá, para que Ifá diga se realmente o seu espírito é abicu. E se for abicu, existem alguns procedimentos dentro da linhagem africana que podem minimizar esses efeitos, porque abicu é uma colônia, são espíritos tribais que pertencem a um ciclo energético, a uma frequência energética, que um vai, mas já com a frequência de retornar em uma data muito próxima. Então são pessoas, inclusive, também que desencarnam no dia do casamento, no dia do aniversário. Isso daí são indícios de espíritos abicus. São pessoas que geralmente desencarnam em momentos muito felizes. No dia do casamento, no dia do aniversário. Ai, fulano morreu, indo pegar o vestido, né, assim, morreu num acidente de carro indo buscar o vestido. Em Salvador, por exemplo. Pode ser um espírito de abicu. Ou seja, em momentos felizes, é como se inconscientemente registrasse a morte no momento mais feliz da vida dela. Que às vezes era um casamento, um aniversário, enfim. Então o abicu é um assunto muito profundo que a gente pode tratar em uma noite aqui, para que a gente vá esmiuçando todas as características de um espírito abicu, que é um espírito muito forte, porque é um espírito que vem para desafiar a morte. Então, para os pais, às vezes é muito desafiante poder lidar e educar esse espírito sem saber que é abicu e sem realizar procedimentos responsáveis para poder neutralizar essa frequência dos abicus. Então, eu coloquei aqui, aqueles que já vêm para o Aie, ou seja, aqui para a Terra, com uma data pré-determinada entre eles para voltar ao Orum. Por que eu coloquei pré-determinada? Porque existem procedimentos, assim como a Igreja Católica coloca José, Josefa, Maria, Mário, né, na pessoa Antônio, no culto afro, existem procedimentos que neutralizam e oportunizam como se fosse um aditivo do contrato da pessoa aqui na Terra, né? Então, uma prorrogação neutraliza, tá? E existe uma prorrogação. Como mãe protetora, apazigua-os e tenta modificar essa situação através de vários rituais, afastando-os e defendendo da morte, Kiku, como eu falei, ligando-se assim com Oiá, a mãe dos filhos abicus. Então, na realidade, numa frequência de abicus, né, a gente sempre chama a força de Yansan. Yansan, que é Oiá, né, em algumas culturas também é falado Oiá, Yansan, ela é quem é a grande interventora, assim como Iemanjá, essa grande dupla, Yansan e Iemanjá, para beneficiar aquele abicu, para a prorrogação, para a neutralização da frequência daquela pessoa aqui no nosso planeta. Existe sincretismo entre Iemanjá e as santas católicas, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Glória. Geralmente são essas três que as pessoas
fazem o sincretismo com a frequência de Iemanjá. Por isso que está justificado, né, Nossa Senhora da Conceição, de alguns ritos e algumas casas festejarem Iemanjá dia 8 de dezembro. Tá? E em algumas outras casas é festejado dia 2 de fevereiro, porque é Nossa Senhora, né, que é Nossa Senhora das Candeias. Então, por isso que Nossa Senhora da Conceição, né, de acordo com algumas casas, é festejado dia 8 de dezembro. Já se a pessoa entende que, de acordo com o sincretismo, seja Nossa Senhora das Candeias, é festejado dia 2 de fevereiro. Aqui em Águas de Aruanda, nós comemoramos dia 2 de fevereiro. Dia 8 de dezembro, nós fazemos a festa das Iabás. Então, todos os orixás femininos na praia. Oxum, Iemanjá, Obá, Euá, Nanã. Então, a gente reúne as Iabás, a frequência das Iabás, e aí vai na praia às 6 horas da manhã e sempre faz uma grande roda, uma grande gira, em comemoração a todas as Iabás. A todas as Iabás. Sendo que Oxum, para algumas culturas, e aqui no Águas de Aruanda, a gente entende que é dia 12 de outubro, que é Nossa Senhora Aparecida, tá? Porque foi aquela santa que foi encontrada no rio, tal. Então o sincretismo traz Oxum sendo dia 12 de outubro. Mas também algumas culturas já trazem Oxum sendo dia 8 de dezembro. Então, na realidade, o importante é a gente firmar qual é a data que a gente tem afinidade e seguir o nosso calendário, que a gente vai seguindo de forma mais autêntica. Por isso comemora-se dia de Iemanjá, dia 8 de dezembro, 2 de fevereiro, já falei para vocês. Qual é o dia de Iemanjá? Então, todos os dias, né, da semana, existem frequências que estão mais altas. Dia de segunda-feira, Omolu, Exu, Nanã. Então, são energias, são frequências que estão mais altas naquele dia. Já o dia de Iemanjá é o dia de sábado. Ou seja, filhos de Iemanjá, se forem tomar alguma decisão, de preferência, marca dia de sábado. Porque é o dia em que sua frequência energética, ali em Iemanjá, vai estar mais alta. E ali você vai poder puxar toda essa frequência de maneira benéfica para você. Os símbolos, o abedé, a fange e o leque. Abedé é aquele espelho. Não sei se vocês já viram alguns arquétipos que tem como se fosse um espelho, que Iemanjá ela fica se olhando. Ali é o abedé. A fange é uma espada curta, que alguns arquétipos de Iemanjá também trazem, principalmente no candomblé, tá? Quem segue a linhagem do candomblé, isso daí é muito frequente, verificar esses símbolos. E o leque, como o próprio nome já diz, também é um leque que provoca uma ventania, justamente por conta da parceria que ela tem com Yansan, principalmente no trato com os abicus. O elemento água. As folhas, aqui eu trouxe algumas folhas, tá? Existem várias, dezenas de folhas que são de Iemanjá. Alfavaca, macaçá, capeba, lágrimas de Nossa Senhora, jasmim, alfazema, lavanda. Essas são algumas folhas que vibram com Iemanjá. Algumas folhas que vibram com Iemanjá. Algumas comidas, porque através da comida também a gente pode puxar a frequência energética para nos elevar. Às vezes a gente está com energia baixa, então por meio da comida a gente também pode elevar a nossa energia. O manjá branco, acaçá, peixe de água salgada, bolo de arroz, cocada branca, melancia, arroz doce e melão. Aqui eu coloquei o peixe, interessante também falar que algumas pessoas fazem oferendas com peixes, ou seja, pegam peixe, temperam, alguns cozinham, às vezes alguns colocam cruz com azeite, doce, enfim, e oferendam para Iemanjá. Só que vejam só, como é que eu vou oferendar um cadáver para a frequência energética que eu retirei aquele peixe do mar? Então, eu retiro uma blusa do seu guarda-roupa e depois coloco num envelope bonito e te dou de presente, mas a blusa já era sua. Fica meio destoante eu oferendar um peixe para Iemanjá, porque o peixe já é dela. Então é a mesma coisa de eu chegar na sua casa, pegar uma blusa do seu guarda-roupa, dobro muito bonito, coloco num envelope muito bonito e entrego para você no seu aniversário. Mas a blusa já era sua. Então estou entregando uma coisa que já é sua. Então essa oferenda a gente pode descartar, tá? Acredito eu, dentro da perspectiva de Águas de Aruanda,
que uma das melhores oferendas diante da sustentabilidade ainda são as flores e o perfume, sem deixar o vaso, tá? Saudação, Odoiá, Odociá, Odoce, Iabá, Odoiá. Pedras, água marinha, diamante, zircão. Essas são algumas das pedras na frequência de Iemanjá, tá? Um minério, que é a platina. Qual a hora em que a frequência de Iemanjá está mais em alta? Às 21 horas. Às 21 horas, a frequência de Iemanjá está bem em alta, durante as 24 horas do dia, porque cada momento do dia existem frequências dos orixás, tá? E qual é o chakra que Iemanjá ela atua? É o chakra base, é o chakra básico. Então Iemanjá ela está entre o chakra básico e o chakra umbilical, entre a frequência da terra e das águas, que é o umbilical. Então ela está entre esses dois chakras Iemanjá. O orixá Iemanjá pode ser invocada para pedidos de cura, de queda de energia, harmonia familiar, harmonia matrimonial, criatividade, gestação. Então, a mulher quer engravidar. Pode chamar a frequência de Iemanjá, pode chamar a frequência de Oxum. O casamento às vezes está ficando meio frio. Existem algumas dificuldades a serem enfrentadas, mas o amor ainda existe ali entre as pessoas ali do relacionamento. Então, também pede para Iemanjá, para que ela faça a intervenção diante da frequência dela. E aí você pode fazer uma comida. E aqui eu coloquei uma oração bem interessante. Eu vou pedir que a gente possa fazer em voz alta, quem estiver enxergando. Então vamos lá. A oração de evocatória de Iemanjá, tá? Vamos lá. Com as graças de Olorum, o Senhor do Altíssimo, peço que minha mãe Iemanjá, trono todo-poderoso da geração, vibre e irradie suas forças no meu corpo, na minha mente, na minha alma e no meu coração. Que sempre me direcione no caminho reto da criação divina e me proteja e oriente para que eu sempre saiba usar da melhor maneira a sua essência divina. Hoje me apresento como seu fiel filho e me abro para os 4 cantos sagrados, para que vós entreis em toda a sua força na minha morada e que eu aprenda e sustente sua potência maior por toda a minha vida terrena. Ofereço-me para ser um veículo de sua irradiação, sempre que julgares necessário. Peço-te que com tua força gere na minha vida em todos os sentidos. Agora te ofereço esta pedra e esta guia, que tu sempre será tua pedra e tua guia, que ficarão junto a mim com toda e poderosa essência aquática. Agradeço minha mãe Iemanjá por me acolher no seu grandioso rebanho de filhos de fé e me cobrir com seu manto azul claro sagrado. Salve grande mistério dos mistérios, salve teu reino aquático, salve grande trono da geração, salve raio de luz azul claro divino, salve Iemanjá. Então essa oração geralmente os filhos de Umbanda fazem, pegam um otá, uma pedra e oferendam ali na frequência de Iemanjá. Geralmente coloca-se na cabeceira da cama, coloca no ambiente de trabalho e ali consagra para servir como um condensador energético, um veículo de proteção. Ali é o seu elo com Iemanjá. E quem tem também guias protetoras, né, aquelas miçangas que nós chamamos de guias, também pode consagrar fazendo essa oração que vai ativando a frequência para que não seja tão somente um colar, mas que sejam guias protetoras. Muito grato, espero que tenha esclarecido algumas questões de Iemanjá. Tenho certeza que provoquei também algumas questões e sempre na perspectiva de que não existe verdade absoluta. Aqui nessa noite eu coloquei o meu ponto de vista na frequência de Iemanjá e peço que cada um estude mais, se aprofunde, principalmente em livros de pesquisadores que são renomados na área e não se valendo de blogs e qualquer informação que tem, porque a internet é um campo aberto que cada um escreve o que quer. Então vão em busca de antropólogos, de pessoas que efetivamente tenham a consciência. Tem Pai Agenor, que ele é um ser muito coeso, muito centrado. Tem Pierre Verger também, que ele é um grande cientista, né, que chegou lá na Bahia e
foi lá para os terreiros de Candomblé, se aprofundou, dando a perspectiva dele racionalizada sobre a racionalidade dos orixás. Então isso daí é muito importante, para que vocês não vão se valendo de todo e qualquer arquétipo ou qualquer informação aí de internet. Porque a internet é terra de ninguém, qualquer um pode escrever o que quiser e tornar aquilo como verdade, né? Então eu agradeço, muito obrigado.